Bom dia a todos. Quando recebi a pauta do dia de hoje e vi esse requerimento, fui pesquisar do que se tratava o Movimento Brasil Laico. E achando o conteúdo no Instagram, por exemplo, muito me assustou o termo laico no nome. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? O Movimento Brasil Laico falou Felipe Alecrim que simplesmente deveria ser proibido batizar crianças. Mas não para por aí, obviamente. O Movimento Brasil Laico simplesmente compara cristãos crentes com terroristas. Esse é o Movimento Brasil Laico. O Movimento Brasil Laico critica a Igreja Universal, por exemplo. Critica que as pessoas vão visitar o Templo de Salomão. Falou que deveria ser proibido isso, mas não para por aí. O Movimento Brasil Laico falou que deveria ser proibido ler a Bíblia para as crianças. Porque para esse pessoal, criança não pode ter religião. Não existe criança com religião. Mas para alguma turma aí, a criança, por exemplo, pode fazer transição de sexo, mas ler Bíblia não pode. Essa é a lógica desse pessoal. Mas não para por aí. O Movimento Brasil Laico se posicionou contrário aos intervalos bíblicos aqui em Pernambuco, naquele caso do ano passado. Falou que jovens, estudantes, sem serem obrigados a se reunirem para adorar a Deus, por exemplo, isso feria a laicidade do Estado. Além de anticristãos, não sabem definir nem o que é laicidade. Esse é o nível dessa galera. Mas calma, porque não para por aí. O Movimento Brasil Laico deveria ser chamado Movimento Brasil Anticristão, porque tudo ali, ou grande parte do seu conteúdo era ridicularizando de cristãos, falando mal de práticas cristãs, falando mal contra dogmas cristãs, e ainda vem um palhaço que se autoproclama pastor, fala que a Bíblia era uma mitologia, xingar a Bíblia, e se autoproclama pastor ainda. Eu acho que fica muito evidente aqui uma coisa que eu sempre falei, não tenho medo de repetir aqui. Tem duas coisas que não conseguem andar em pé de igualdade, tá? E vou repetir aqui, ó. Ou você é cristão, ou você é de esquerda, porque os dois, impossível. Então, Movimento Brasil Laico deveria se reformular e deixar mais explícito a realidade. Movimento Brasil Anticristão. Deixar claro aqui que nós somos contra essa moção de aplauso e também já vou pedir o voto nominal dessa matéria. Já cedo aqui o à parte para o vereador Eduardo Moura. Agradeço o à parte, vereador Tiago Medina. Queria começar esclarecendo que eu acredito, inclusive, que a intenção do voto de aplauso seria para homenagear a laicidade. O que é a laicidade? Nós vivemos num Estado federativo, que é o Brasil, e para explicar a confusão que fazem, laicidade é que o Estado não tem uma religião oficial. Então, o Brasil não tem uma religião oficial. Todos têm que ter o mesmo direito de ter a sua religião, de defender a sua religião, seja ela cristã, de matriz africana, o que for. E defender essa religião ou expressar essa religião em qualquer espaço. Esse é o negócio, eu acho que essa laicidade merece aplauso. Com relação ao movimento, eu também tive a oportunidade de olhar. E, infelizmente, este movimento, ele confunde essa laicidade. Ele, de fato, ataca, em muitas vezes, não acredito que sempre, mas em muitas vezes, as religiões cristãs. Eu acho chato até esse mundo que a gente vive, em que não basta para alguns seres humanos simplesmente serem o que eles são. Eles querem obrigar os outros a também serem o que são. E eu acho que isso em qualquer
dos espectros está errado. Pô, se tu quer ser de uma religião, seja, eu respeito a religião, deixa eu ser da minha. É assim, eu acho que deveria ser assim. Claro, existem os valores. E aí, se o seu valor não bate com o valor do outro, pô, eu não vou andar com aquela pessoa porque aqueles valores são diferentes dos meus. Mas tranquilo. O que eu acho que não é tranquilo é o que o senhor vereador abordou aí, e está certo. É que quando se fala em laicidade no Brasil, no Estado laico, pela falta de informação e conhecimento, tende-se a dizer assim, o Estado não pode ser cristão. E aí é um erro. Sim, o senhor, por exemplo, acho que é evangélico. A maioria no Brasil é católica. Isso é um fato. Como nós vivemos numa democracia, como é que eu posso tolher o direito de um católico de ser católico? Eu defendo que eu não posso tolher o direito de ninguém. Ninguém. Mas eu preciso respeitar algumas coisas. Então o senhor lembrou muito bem. Não dá para se ter um aplauso à laicidade do Estado se ao mesmo tempo eu sou contra o intervalo bíblico. Não. Eu não posso ser contra o intervalo bíblico. Para mim tem que ter, se for o caso, intervalo bíblico, intervalo da matriz africana, intervalo evangélico, não tem problema. Então, a duplicidade de discurso, sim, não merece aplauso. Eu acho que a laicidade merece aplauso e deveria ter o conhecimento de todos aqui no país. Obrigado, vereador. Incorporo a fala de Vossa Excelência. Mas também, Eduardo, é engraçado, né? Um comunista falar de laicidade. Onde tem comunismo, não tem liberdade religiosa. Onde tem comunismo, tem perseguição dos cristãos. Onde tem comunismo, tem assassinato de cristãos. E imposição de uma forma de enxergar o mundo. E dou a parte para o vereador Tadeu Calheiro. Vereador Tiago Medina, eu quero deixar bem claro aqui o posicionamento que o Estado é laico. E meu posicionamento para que o Estado seja laico, ele é imutável. Mas a gente não pode confundir o Estado laico com o Movimento Brasil Laico. Então era esse o registro que eu queria deixar posto. Perfeito, vereador, incorporo vossa parte. Então deixar registrado aqui, no mínimo interessante, engraçado, se não cômico, né? Partir de um comunista aplaudir uma laicidade de um Estado, que nesse caso nem é laicidade, como eu mostrei, o Movimento Brasil Anticristão. Registrar também aqui, Coreia do Norte. Os cristãos são perseguidos na Coreia do Norte, um país comunista. Rússia, os cristãos são perseguidos na Rússia, um país comunista. Na antiga União Soviética inteira, os cristãos eram perseguidos na União Soviética. Nicarágua, que é bem amigo do Partido Comunista do Brasil, inclusive, prendeu padres ano passado por serem padres. Então, além de ser um requerimento que apoia um movimento anticristão que se diz laico, é engraçado partir de uma vereadora comunista que de laicidade não tem nada. Obrigado, presidente.